Irmãos, é uma grata satisfação poder pregar o Evangelho. Ser pregador do Evangelho é algo maravilhoso, ímpar, porque não falamos de nós mesmos, mas falamos de um poder que transforma as nossas vidas. E eu só estou aqui por causa deste Evangelho, por causa da graça de Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Leremos dos versículos de 1 a 11. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e na qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois os 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, na maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, isto é que pregamos, e é isto que vocês creram. O apóstolo Paulo tem a plena consciência de que o seu ministério, o seu trabalho, é algo que é dado por Deus a ele, para que ele transmita. E assim é a vida e o nosso ministério pastoral. Não é de nós mesmos, não está sustentado numa plataforma pessoal. A nossa pregação, o conteúdo do que falamos, do que vivemos, vem do alto, passa pelo pregador, passa pela transformação deste evangelho, deste poder na sua vida, e então se transmite a outros. E essa é a dinâmica da vida pastoral.
de deixar ser usado por Deus para transmitir uma mensagem que vem do próprio Deus para transformar as pessoas. E assim Paulo trabalha o conteúdo do capítulo 15 de Coríntios sobre o grande tema da ressurreição. Porque para ele, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o sacrifício de Jesus não vale de nada. Parece que o que Paulo está afirmando é o grande poder que o Evangelho tem. O Evangelho transforma. O Evangelho muda a história. O Evangelho traz de novo a vida. O Evangelho traz a possibilidade de tudo que ainda que esteja morto, por causa da ressurreição, novos ciclos, uma nova história, uma nova chance, um novo perdão, há uma nova chance para mim e para você. Amém, irmãos? Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E eu gostaria de falar com os irmãos da mesma forma como o apóstolo Paulo afirmou aqui. Ele disse que se Cristo não ressuscitou de uma forma jurídica, ele vai usando uma estratégia filosófica que é o óbvio nulante, quer dizer, o que anula todas as outras possibilidades, para aquela sociedade grega que não acreditava na ressurreição dos mortos, e por isso valorizava o corpo, e por isso cultuava o corpo, como os helenistas, como os hedonistas, e pessoas que tinham a valorização do corpo como se fosse a última coisa, porque não tinham a dimensão da eternidade, não tinham a dimensão da nova vida e de um corpo que iria ser ressurreto, diferente. Paulo diz lá, se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Isso está nos versículos de 12 até 20. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, não adianta crer em nada. Se Cristo não ressuscitou, as testemunhas que viram Jesus ressurreto, que comeram um peixinho com ele na beira da praia, as pessoas que tocaram nas suas feridas, naqueles buracos dos cravos que estavam nas suas mãos, estavam todas mentindo. Se Cristo não ressuscitou, mais de 500 pessoas que o viram ser assunto aos céus, são falsas testemunhas. E ele vai além, ele diz assim que se Cristo não ressuscitou, não existe então perdão dos pecados. Nós permanecemos no pecado. Por quê? Um redentor que está morto não consegue salvar ninguém. Paulo continua dizendo que se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E ele fecha de uma maneira clássica dizendo no versículo 19, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não há sentido a fé, não há sentido a pregação, não há sentido o ministério, não há sentido a igreja, não há sentido a nada, não há sentido a vida. Por isso eu gostaria nessa noite de trazer para mim e para você, baseado nos versículos de 1 a 5, 3 ideias muito claras, muito firmes do poder do Evangelho na minha vida e na sua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o poder do Evangelho nos faz ser chamados de irmãos. Pelo poder do Evangelho, somos chamados de irmãos. Diz aí o texto, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes
o evangelho que lhes preguei. Irmãos. Essa expressão não é uma expressão introdutória para simplesmente destacar um grupo de pessoas, mas essa expressão irmãos quer dizer gente que está ligada à mesma família, gente da mesma origem, gente que corre nas veias um mesmo sangue. Nós podemos nos chamar de irmãos por causa do Evangelho, porque se não fosse o Evangelho, nós viveríamos em guerra, nós viveríamos em batalha, nós viveríamos em confusão, porque ainda que o nosso time ganhasse, como nós vemos alguns aí, há muita confusão, há briga. Se não é o Evangelho, a nossa vida é uma tragédia. Nós somos diferentes. Nós não combinamos em tudo. Nós temos escolhas, nós temos preferências, nós temos cores, nós temos jeito e maneira de ser. Mas o Evangelho nos nivela, o Evangelho nos alinha, o Evangelho dá a possibilidade de que agora, gente que estava longe, gente de outras nações, gente de outras culturas, pessoas de outras nacionalidades e outras orientações, sejam alinhadas, niveladas no padrão de Deus o Pai, que tem seus filhos, e esses filhos podem ser chamados de irmãos. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. E eu tenho uma frase comigo que tem seguido a minha vida. E eu tenho falado essa frase, eu tenho pregado isso. Esse é um grande tema da minha vida. Que quem chama Deus de Pai não pode escolher irmãos. Vamos falar isso juntos? Quem chama Deus de Pai não pode escolher irmãos. Se você quer ter o privilégio de desfrutar da providência, do cuidado, da gestão, de ser filho de Deus, de ser herdeiro das suas promessas, se você quer ter a graça, a bênção de poder olhar para Deus e falar, Pai, você não pode escolher os irmãos. Você tem que conviver com esses daí que Deus te deu. Com esse daqui que veio há 17 anos atrás. Apesar de mim, não dá para escolher. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E esse é o grande poder do Evangelho, de transformar pessoas, de trazer pessoas e unir pessoas numa mesma família. Por isso, eu posso declarar paz a você, meu irmão. Você pode olhar para alguém e falar paz, a paz. Olhar, paz, paz. Como é que é paz aí nos sinais? Vamos fazer um Z assim. Paz. Só o Evangelho pode fazer isso. Porque enquanto estamos concentrados nas nossas preferências, enquanto estamos concentrados no meu jeito, enquanto estamos concentrados em ganhar as batalhas, em vencer os argumentos, em ser o melhor, não tem nada de Evangelho nisso. O Evangelho nos faz irmãos. Irmãos. A segunda ideia que eu gostaria de trazer do texto é que o Evangelho, pelo poder do Evangelho, somos salvos. Vamos falar isso juntos? Pelo poder do Evangelho, somos salvos.
Meus irmãos, essa é a maior e mais bela notícia de toda a história. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E ela está narrada aqui no versículo de número 3, que diz assim: pois o que primeiramente lhe transmiti, e o que recebi também, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. As Escrituras Sagradas estão trazendo para nós uma boa notícia da revelação de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é Evangelho. É boa nova. Cristo assumiu a minha culpa, assumiu o meu lugar. Cristo assumiu a minha morte. Há um cântico que diz: pois morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Grande salvação. Deus nos tira da condição de pecadores. Deus nos tira da condição de mortos nos nossos delitos e pecados, como o Efésios diz. De distantes, de afastados, e nos aproximou pela sua graça, por meio do sangue de Cristo, que foi vertido na cruz, para minha salvação, para minha redenção. Isso é Evangelho. Evangelho não é o que eu posso fazer, mas é o que Deus fez por mim, por meio da obra purificadora da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim, por você e por todos os seres humanos. E todos quantos o receberam, como diz João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Isso é Evangelho. Pelo poder do Evangelho somos salvos. É mais um nivelamento. Ele agora está dizendo que esses irmãos que foram aproximados à família de Deus, o nosso Pai, são nivelados, não pela raça, não pela cultura, não pelo desenvolvimento social, pelas castas, não pela forma de avaliação e segregação do mundo grego, não pela religiosidade do mundo judaico, que segregava pessoas ao acesso a Deus, aos muros, aos que podiam chegar perto, aos que não podiam, a mulheres e homens, aos puros e impuros. Agora, por meio de Cristo, todos têm livre acesso ao Pai. Isso é Evangelho. Pelo poder do Evangelho nós somos salvos. E Paulo tem plena consciência de que o seu ministério nada mais é do que pregar o Evangelho. E no conteúdo da pregação desse Evangelho há um terceiro tema, que eu destaco ainda no versículo 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pelo poder do Evangelho somos ressuscitados. Vamos falar isso juntos? Pelo poder do Evangelho somos ressuscitados. Meus irmãos, a ressurreição traz para mim a ideia de novos ciclos. Paulo usa esse argumento de todo o capítulo 15 para dizer que sem ressurreição, se eu não acredito na ressurreição dos mortos,
não há redenção em Cristo. Se eu não acredito na ressurreição dos mortos, não adianta pregar. Se eu não acredito na ressurreição dos mortos, Jesus Cristo não ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a fé. Nós seremos infelizes. Não adianta estar aqui. Não adianta fazer o que fazemos. Às vezes nós somos motivados a trabalhar, sermos líderes ou pastores, ou exercer algum trabalho a Deus, e nos esquecemos que a nossa maior motivação deve ser o poder transformador do Evangelho, que da morte traz a vida todo aquele que crê. Amém, irmãos? Foi isso que Deus fez comigo, me tirando da morte, do pecado. E pela sua graça, pelo seu amor redentor, eu estou aqui. Pessoas que não merecem e não mereciam e nunca irão merecer, porque isso é algo de Deus em nós. Portanto, eu vejo novos ciclos. A ressurreição é a inauguração de um novo tempo, de um novo ciclo, de um novo momento. Paulo usa lá no final do capítulo 15 a figura da semente. E ele diz que a semente precisa cair na terra, morrer, para depois germinar. E assim é a linguagem da ressurreição, e assim é a linguagem espiritual que nós, crentes, precisamos entender. Existem coisas que ciclos precisam terminar na nossa vida. Eu estou terminando um ciclo de 17 anos aqui nessa igreja. Precisa terminar. Precisa desvincular. Para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver como homem, como pastor, como pessoa. É necessário rompimentos. Como o cordão umbilical às vezes que é cortado. Como as fases do seu filho na escola, que ele precisa sair daquela classinha, daquela turma e entrar noutra classe. Como você precisa deixá-lo na classe. Como você precisa confiar nos profissionais que estão cuidando dele. Isso é o crescimento. Isso é o desenvolvimento. E é assim na maturidade cristã, e é assim que a ressurreição nos ensina a viver o novo de Deus. Novos ciclos, novos sonhos, novas experiências. Existem alguns ciclos que precisam terminar. Existem algumas coisas que Deus quer fazer algo novo na sua vida, e você precisa entender isso. Há aqui uma dimensão espiritual de que Deus tem poder, e só Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Por mais que talvez você esteja machucado ou machucada, por mais que você esteja ferido, por mais que algumas coisas já morreram no seu coração aí, não há esperança. Você acha que pessoas não vão mudar, que situações não vão mudar, que o casamento não vai mudar, que a vida sua profissional está estagnada, por mais que você não acredite mais nas pessoas, no que elas falam, que vão fazer ou não vão fazer. Eu quero dar uma palavra para você sobre esse novo ciclo, sobre o poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, o mesmo poder daqueles anjos que removeram aquela pedra onde ele estava. É o poder que pode alcançar a sua vida e transformar a sua vida e o seu coração. E pode agir na sua família, na minha casa, na minha vida, na minha história, no meu ministério.
Eu não sei o quanto você está engessado, o quanto você está morto, está petrificado. Mas eu quero dizer, há esperança na ressurreição para mim e para você. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Eu gostaria de terminar lendo apenas algumas letras aqui. Palavra de gratidão. Gostaria nesse momento de manifestar minhas sinceras palavras de gratidão a Deus e, em primeiro lugar, que nos chamou para o ministério pastoral pela sua graça e misericórdia. E temos o privilégio no ministério pastoral de fazer novos amigos e desenvolver relacionamentos que vão contribuir para o nosso crescimento pessoal e pastoral. Agradecer a Deus por me fazer parte de uma família e poder chamá-los de irmãos. Minha gratidão aos pastores e líderes desta igreja que me acolheram há 17 anos atrás, com muito amor, e me permitiram pastorear e cuidar dos seus filhos, quando então era pastor de jovens, adolescentes e da área da música. Quanta responsabilidade, quantos desafios, quanta transformação. Ao pastor Paulo Damião e sua esposa Leia, que me acolheram com muito amor, praticamente como um membro de sua família. Ao pastor Evandro Luchini e Jane, pelo companheirismo e amizade desde então. E a todos os outros pastores, auxiliares com quem tive o privilégio de trabalhar nesses 17 anos. Foram muitos. Muito companheirismo, muita cumplicidade, respeito que nutrimos nesses anos de caminhada. Aos pastores da nossa cidade, do Conselho de Pastores, aos pastores do nosso presbitério, que o Senhor os proteja onde quer que estiverem. A minha querida e amada esposa, Cristiane, ela veio no culto da manhã, não está aqui agora, é muita emoção para um dia só. Ela tem sido uma companheira fiel, solidária, cúmplice, amiga. Todos esses anos de ministério nesta igreja, juntamente com os nossos irmãos, familiares, que têm me abençoado muito. Eu disse a Cristiane pela manhã que um sem o outro, talvez nós podemos ir até mais rápido. Mas juntos, com você, Cristiane, eu posso ir mais longe. Obrigado. A todos os líderes da juventude, da célula, da música, liderança da igreja, da diaconia, todos os irmãos que sempre me motivaram, sempre me respeitaram como pastor, como líder espiritual, apesar de mim, das minhas falhas, e do processo de aprendizado pastoral, que todo pastor e líder deve passar quanto a isso. Eu peço perdão e minhas sinceras desculpas, se nessa trajetória eu feri pessoas por causa das ideias. Especialmente na construção dos melhores resultados, algumas cisões aconteceram. Poderiam ser evitadas. Mas crescemos juntos, estamos crescendo em maturidade
e peço a oração aos irmãos para que Deus tenha misericórdia de mim e nos ajude nos próximos passos, para que não erre mais. Sobre os próximos passos, eu gostaria de esclarecer aos irmãos. Eu e a minha esposa, Cristiane, estamos participando de um privilégio e um grande desafio maravilhoso, que é de plantarmos uma nova igreja presbiteriana independente na cidade de Presidente Prudente. Conhecem? É isso. Vamos começar do zero. Estamos lá, nós dois, e alguns companheiros e amigos que vão nos ajudar. Estamos pedindo a oração, o apoio de todos vocês como membros desta comunidade, porque nós estamos plenamente conscientes das lutas, das provações inerentes a esse tipo de trabalho, mas também estamos cheios de convicção de que Deus nos chamou para isso e que o Espírito Santo nos capacitará com seus dons, recursos, pessoas que nos ajudarão na expansão e no crescimento do reino de Deus nesta cidade. A minha gratidão à IPI do Ana Jacinta, o reverendo Luiz, que esteve aqui pela manhã, e o reverendo Marcelo, que está aqui, que prontamente aceitaram o nosso desafio e vão apoiar esta plantação, e o presbitério do Presidente Prudente, na pessoa do senhor presidente Rodrigo. Pastor Rodrigo é o presidente do nosso presbitério. O presbitério está apoiando. O pastor Paulo Damião, como diretor da missão na IPI Nacional, também há um apoio da IPI Nacional. Nossa gratidão a esses irmãos. Especialmente a IPI Central, o seu conselho, na pessoa do senhor presidente, reverendo Evandro Lucchini, que estão nos concedendo a oportunidade de continuarmos morando na casa pastoral dessa igreja, na 12 de outubro, 1162, até que essa igreja defina o que irá fazer com essa casa, mas este ano, ou alguns meses, nós estaremos morando lá. Nossa gratidão a esse conselho, aos presbíteros, por essa bênção, por essa grande bênção. E a todos os parceiros dessa caminhada que estão sonhando conosco. Vamos em frente. Prossigamos para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Proclamar Cristo a todos, a sua ressurreição e os novos ciclos, pelo poder do Evangelho. Muito obrigado.